Muito bem-vindos a mais uma abertura do mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E agora, será que é o fim da festa ou é só um respiro? Porque depois do recorde de altas aí do Ibov, né, de dias seguidos, ontem ele não conseguiu fazer uma máxima maior. Mas ele ficou um candle, ainda um inside candle ali, positivo. Você olha os 60 minutos, está claro que ele ainda quer continuar subindo, né? Então não temos nenhum sinal de reversão de tendência por enquanto no Ibov, tá bom? Pode ser que ele dê uma parada, né, e para respirar, exatamente, ou fazer até uma correção, porque não adianta, não existe alta infinita, tá bom? Ele subiu muito e ele precisa dar aquela ajustada. O pessoal coloca grana no bolso e tudo mais. Nosso trade no BOVA11 lá na carteira VIP, a gente já está com, fizer um parcial, né? E já estamos com o stop gain mais apertado, né? Se ele começar a voltar, já pulando fora, porque não queremos devolver o lucro, tá? E todo mundo usa essa estratégia, não tenha dúvida, né? O dólar continua para baixo e o mercado internacional continua também com a tendência preservada, tá? A Europa muito forte e os Estados Unidos também continuam para cima, apesar das bagunças aí, não temos ainda nenhum sinal de reversão de tendência e temos a notícia aí de que o shutdown está no final, né? Então vai entrar, assim, é uma boa notícia para o mercado, porque vai injetar dinheiro no mercado e tal, então ele deveria continuar subindo, né, e renovando máximas, né, isso seria o normal, se não tiver nenhuma má notícia, como por exemplo, como a gente ficou todo esse tempo sem informação, hoje às 10h30 do horário do Brasil, nós vamos ter várias informações aí de notícias de emprego, inflação e tudo mais, né, pelo menos está previsto, vamos ver se sai mesmo, né, e a gente está aí há 2 meses, né? Bom, pelo menos um mês sem a informação do payroll. Então, como é que está o nível de desemprego? Isso daí é uma coisa que preocupa demais o mercado, né? De qualquer forma, se tiver qualquer soluço aí no emprego, não tenha dúvida que o Fed vai entrar com corte de juros e com o quantitative easing, que é injetar dinheiro no mercado, né? Então, por enquanto, a gente não vê aí nada de muito perigoso, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. E se você quiser operar com a gente no método DX, participar da sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando o mapa de calor aqui do mundo, né, continua positivo, né? Não está aquele verdão, mas continua positivo. E o SP500 também é um mapa positivo, né? No geral, nós tivemos aqui um miolinho aqui dessas magníficas e desse pessoal aqui mais ligado a chips e tudo mais, vermelhos, mas fora isso o mercado continua para cima. E aí aqui um termômetro do estresse é o VIX, né? Continua aqui embaixo, nessa zona de suporte, então está tranquilo. Os juros do mercado americano, eu acho que ele realmente vai marcar esse topo e vai cair aqui, porque essa é a expectativa, né? Aliás, os juros no Brasil também já começaram a cair. A mesma coisa a Europa, eu falei que esse negócio aqui estava estolando, né? Então agora começa a virar para baixo, isso aqui deve ter uma pernada de baixo aqui. O Reino Unido já está aqui no fundo e o Japão ainda continua no seu zigue-zague altista, né? Já esqueci de tirar as minhas ordens daqui da tela, para não conturbar, senão o pessoal fica olhando, aí eu fico prestando atenção mais no trade do que no que a gente está falando, né? Então o SP500, ele continua para cima aqui, né? Você vê, ontem foi um dia onde ele ficou no 0 a 0, né? Mas hoje já está tentando subir novamente. A Nasdaq também é a mesma coisa, isso daqui ele forma aqui uma bandeirola, né? Então nós fizemos todo esse movimento e nesse rompimento aqui é para ir testar topo, né? Nenhum sinal de topo mais baixo por enquanto, tá? E o Dow Jones, maravilhoso, né? Fez pivô de alta, ontem teve mais um dia de alta, né? Então tá forte o Dow Jones, né? Os bancos continuam fortes, né? O Russell 2000 ainda continua no meio da consolidação. A Europa, como eu disse, está muito forte, olha só. Eu gosto muito dessa
essa consolidação que ele dá depois de um rompimento de uma consolidação, né? Veja como é explosivo o movimento, né? A Alemanha ainda continua aqui dentro da consolidação, mas eu acho que é só uma questão de tempo para fazer o rompimento com o resto da Europa. O Reino Unido, ontem não teve muita movimentação, mas continua seu zigue-zague de alta. A França, neste momento, rompendo o topo histórico. Então, como eu sempre falo, a França não é o gráfico mais bonito, né? Mas a partir daqui ele libera a oportunidade da gente começar a fazer trades. Dá para fazer até day trade aí pelos 60 minutos. Vamos ver como é que está os 60 minutos aqui da França. Olha só, teve uma entradinha aqui, né? Teve uma entradinha aqui logo na abertura, né? E na primeira hora aqui já está fazendo esse movimento com um stop aqui. Então, a partir de agora, ele vai começar a dar essas oportunidades, tá? Quem quiser operar a França aí. A Espanha, ontem teve um dia maravilhoso, hoje está parado. E a Itália também, mais 2 dias aqui muito fortes, né? Então, a Europa está toda bonita, né? A China também continua andando, olha, dia bom ontem e hoje, está vindo testar esse topo. E o Japão, a qualquer momento, esse negócio dele ir para cima não tem nenhum sinal de que vai fraquejar, né? Mercados emergentes também continuam para cima aqui, no zigue-zague de alta, né? E o nosso EWZ pode ser aqui uma formação de topo, mas é no zigue-zague de alta, né? Eu acho, a gente não tem como adivinhar se isso daqui já é o topo de toda essa pernada ou não. Mas quando você olha aqui as proporções, faz sentido já nessa região ele começar a dar uma correção, né? E vir aqui fazer um pullback. Isso daqui eu acho que é uma questão de tempo para acontecer, tá? Eu estou trabalhando dessa forma, então, como vocês sabem, eu estou no trade que eu abri aqui, né? Agora eu já estou aqui com o stop gain apertado aqui. A questão é a decisão que cada um tem que tomar. Isso aqui não é uma recomendação, tá? Você tem que gerenciar o seu trade de acordo com o seu trade system, né? Então, por exemplo, como eu tenho expectativa que esse WZ ele fez um rompimento muito importante de longo prazo e ele deve seguir, e provavelmente o caminho dele é vir aqui testar essa região e depois continuar, então o que eu faço? Eu começo o trade aqui, né? Aí aqui eu faço uma primeira parcial tirando ele do risco, né? Aí depois aqui eu fico leve, então eu não termino o trade, mas eu faço mais uma segunda parcial, diminuindo bastante o tamanho da minha posição, tá? E aí quando ele vier aqui e fizer um fundo, se ele fizer isso planejado, né? Aí eu reforço novamente a minha mão e começamos outro trade para fazer primeira parcial aqui e depois seguir a mesma estratégia, tá? Então isso daqui é a forma que eu administro os trades que eu tenho uma ambição de longo prazo, como por exemplo, eu estou fazendo no ouro, na prata, eu estava fazendo no Bitcoin, agora o Bitcoin está para baixo, então agora a gente já está operando de outra forma, né? E assim por diante, tá? Seguindo aqui o petróleo, olha, tinha falado dessa venda aqui, né? E ela acionou ontem, né? Então esse petróleo aqui tem tudo para continuar caindo. Minério de ferro ainda está se segurando no mesmo lugar. O cobre, a gente estava até discutindo isso daqui, né? Tecnicamente tem essa compra, né? É que ele está com pouca inclinação, então acho que tem coisa muito mais bonita no mercado, mas ele deve continuar subindo esse cobre aqui, né? O ouro indo maravilhosamente bem, fez uma bela de uma pernada, então tem tudo para vir testar topo, né? E a prata já chegou aqui no topo histórico novamente, né? Então, assim, como eu disse, eu não sei se a prata vai consolidar aqui e vamos ver como é que ela reage a essa região ou se vai romper, tá? Então, do mesmo jeito que eu falei, a prata, eu vou administrando meu trade, né? Então, eu comecei a comprar aqui, aí depois comprei mais aqui, só que essa eu vou até mudar as cores. Vamos fazer, esse primeiro trade aqui, né? Então fizemos o primeiro trade aqui, o stop era aqui. Aí aqui a gente já faz uma parcial, né? E segue o trade. Aí depois o segundo trade, a gente faz uma compra aqui com o stop aqui. Aí aqui a gente faz a parcial e segue o trade. Aí agora nós estamos aqui, olha, quarto trade. Terceiro aqui, faz o rompimento com o stop aqui, aí agora fizemos a parcial aqui, que chegou nesse topo, e vamos administrando. Então,
você fica com essas posições acumuladas, né? Você tem uma posição aqui e uma posição aqui que você vai acumulando, vai tirando do risco e vai acumulando. É assim que você opera os swing trades que você tem perspectiva de uma tendência de longo prazo, tá? A Platina acionou essa compra aqui que a gente estava falando, né? Então, voltar para o amarelinho aqui, e deve fazer a mesma coisa que os outros, o vir testar topo, né? Então, a compra foi clara. E o Palladium também está acionando agora essa compra aqui, tá? Mesma configuração, todos eles. O DXY está corrigindo aqui, então é aquilo que a gente tinha falado, daquele trade no euro-dólar, né? Que foi uma compra aqui neste fundo, né? Esse falso rompimento aqui, e ele está andando aqui. Eu acho que esse negócio vem testar topo, né? E o Bitcoin, que continua nessa bagunça aqui. Ontem teve mais um dia de baixa, hoje já devolveu a baixa de ontem, né? Então, assim, se ele se segurar nesse fundo, aí nós ainda temos esperança, né? Se ele não conseguir vencer essa região aqui do 108, é sinal que ele deve cair mais, né? E o Ethereum também a mesma coisa, né? Se ele não conseguir vencer essa região aqui dos 3.700, ele pode cair mais, né? Falando aqui das magníficas rapidinho, né? Então, a Apple ontem fez um inside candle, continua na alta. A Microsoft, olha só, acionou aquela compra. E então, agora, eu acho que a Microsoft tem boa chance de vir testar topo, tá? A Amazon está nesse momento aqui digerindo o gap, né? Ainda não sabe o que vai fazer. O Google continua subindo aqui, se romper o topo tem mais compra. A Meta está feia, né? Meta, a gente falou que aqui tinha esse 1, 2, 3, mas ele não acionou, né? Então vamos esperar que essa meta pode corrigir mais. A Netflix acionou a compra aqui, tá indo bonito, né? Então, belo de um dia ontem. E a Tesla ainda está aqui zoada, né? Espero que não perca o fundo, né? Se perder fundo e fizer falso rompimento, e a Tesla também dá essas volatilidades, né? Aí pode dar uma outra oportunidade de compra, né? E a Nvidia continua aqui nessa meiuca, né? Eu acho que a Nvidia ainda é para cima, apesar de tudo, tá bom? Vamos ver agora o Brasil. O Brasil, olha lá, o DI. Eu falei que eu fiz essa venda aqui do DI, né? Isso daqui é um triângulo descendente, muito bonito, tá? Isso daqui funciona muito bem, né? Então nós temos aqui uma compressão de volatilidade, né? Ele vem, olha só, ele tá com muita volatilidade aqui, né? E aí o que que ele faz? Você vê que aqui, olha, a volatilidade começa a espremer, né? Então ele vai espremendo, espremendo, e aí isso aqui funciona como uma mola, né? Você vai apertando essa mola e a hora que ela libera, você tem um próximo movimento de volatilidade. É o que eu acho que vai acontecer com o DI. O mercado já está precificando o corte de juros aí na virada do ano, tá? O nosso índice, como eu disse, olha só, esse daqui é um candle que ainda é altista para mim, tá? E quando a gente olha aqui nos 60 minutos, os 60 minutos continua aqui com oportunidade de compra, né? Então isso daqui, olha, um movimento de alta, isso daqui para mim é uma bandeira de alta clara e ela rompendo aqui tem compra, tá? Então não podemos falar ainda em venda no índice não, tá? O dólar, ele continua para baixo, né? Então ontem ele fez aqui um repique e tal, mas a tendência é de baixa. Então a gente tem que procurar só vendas nele. O gráfico diário aqui está muito claro, né? Pode ser que ele marcou um fundinho aqui e venha a testar essa região aqui perto dos 5.400, tá? Seria até saudável fazer esse movimento para a gente poder vender novamente. As small caps tem tudo para romper esse topo aqui, então tem um swing trade, né? Já teve um pivô de alta aqui e agora tem uma nova compra aqui nessas small caps. O Itaú, nós fizemos aqui nós estamos nesse swing trade aqui na carteira VIP, né? E ele ontem deu uma engolfada de volta aqui, mas para mim isso aqui é pullback no topo rompido, né? Deve continuar para cima, porque o resto dos bancos o Itaú é muito forte. Olha, o Bradesco continua aqui para cima, né? Banco do Brasil. Olha, o Banco do Brasil saiu as informações do balanço, né? O lucro dele caiu em 60%. Então, assim, eu estou achando que isso daqui é uma configuração de topo, tá? E se perder fundo aqui, eu sou vendedor em Banco do Brasil, tá? Pode ser que seja meu viés, né?
não tenha dúvida. Ó, vamos ver aqui os earnings. Estimativa, resultado... não dá para ver muita coisa aqui. Então, assim, vamos ver aqui o IFR, olha só, ele está bem comprado, né? Então, eu acho que tem uma venda aqui, tá? Eu vou deixar até marcado aqui, porque depois a gente fala isso daqui lá na sala, tá? Então, seria uma venda aqui com alvo aqui embaixo, né? É isso aí, turma. A Sambi continua para cima, a Vale está com cara de que quer andar mais, né? Vamos ver se a Vale conseguir se livrar dessa região aqui do 68, pode ser que ela vá embora, né? E a Petrobras ontem deu uma venda maravilhosa aqui, né? Então, o que eu tinha falado para vocês aqui, se fizer isso daqui tem venda, se fizer isso aqui tem venda, né? Ou seja, e ele fez aqui agora. Então, agora essa Petrobras tem tudo para testar o fundo. Lembrando que o petróleo está virado para baixo, né? E ontem eu e o Modé, queimamos largada, né? Porque a gente confiava já nesse negócio aqui. Então, aqui, olha, nós vimos que ele estava com essa configuração aqui de topo, né? Assim, isso aqui podia ser uma bandeira de alta, mas como ele abriu já perdendo aqui, falamos, vamos vender esse negócio aqui, né? Então, vou mostrar para vocês ao vivo aqui a venda que a gente fez, né? Olha aqui, ó, bem na abertura fizemos a venda, né? Andou bem. Eu acho que isso daqui ainda vai perder este fundo e vai vir aqui, então eu mantive aqui um swing trade nesse negócio, tá? Vou manter essa posição em aberto, tá bom? Então, turma, isso daí, ou seja, a Petrobras é continuidade de venda hoje, tá? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.